A adoração é aquilo que Deus pede, não o que eu quero dar a Deus. Mesmo que você estiver fazendo de bom grado, de bom coração. Vocês lembram da história de Caim e Abel? Aqui eu vou trazer o texto de Gênesis capítulo 4, do verso 3 e o verso 5, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos dizendo. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Você percebeu ali claramente no texto. A serva do Senhor diz lá no livro História da Redenção que Deus ensinou o plano da salvação para Adão e Eva. Posteriormente, Adão e Eva ensinaram para os seus filhos que para o indivíduo ser salvo, alguém inocente deve morrer no lugar dele. E os animais, eles prefiguravam o aparecimento de Cristo que viria e morreria por todos nós. Foi ensinado para eles que deveria o quê? Morrer alguém inocente. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas Caim, o que ele fez? Ele trouxe o melhor dos frutos da terra. Eu fico imaginando, irmãos, ele trazendo ali uma melancia maravilhosa, uma penca de banana maravilhosa, né? Naquela época ainda os frutos ainda não estavam tão decadentes igual nos nossos dias. Mas Abel trouxe um cordeiro sacrificado. E Deus, irmãos, ele rejeitou a adoração de Caim. Porque não era da vontade de Deus. Ele trouxe o melhor, irmãos, ele pegou o melhor dos frutos da terra. Meus irmãos, o meu coração e o seu coração é enganoso, nós não podemos confiar nele. Por isso que eu digo que, nós precisamos de entender isso, todos nós que dizemos ser cristãos, mesmo que nós estivermos fazendo de coração, isso não significa que Deus está aceitando. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 22, verso 26, veja bem aqui o texto. Ezequiel 22, verso 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Acredito que todos aí entenderam o texto. O problema do povo de Judá, principalmente da liderança dos judeus, era o quê? Eles não conseguiam, irmãos, fazer a diferença entre o santo e o profano. O que era de Deus e o que era do diabo. Você sabe que Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias. Jeremias estava pregando lá em Judá, advertindo o povo. Ezequiel estava pregando lá em Babilônia, que ele foi levado na segunda invasão de Nabucodonosor. E também Daniel. Esses três profetas são contemporâneos. No livro de Jeremias, capítulo 5, verso 31, lá Jeremias relatou, meus irmãos, que os profetas, eles profetizavam falsamente e os sacerdotes andavam de mãos dadas com eles, e era isso que o meu povo queria. O povo gostava daquilo, irmãos, por isso que eu sempre digo, onde eu vou, que a igreja, ela é a cara da liderança da igreja. Que o povo gosta. É ou não é verdade? Qual o produto que faz sucesso se não houver um consumidor? Não existe. Todos os produtos que fazem sucesso é porque existem pessoas que consomem. Então o povo andava de mãos dadas, meus irmãos. Eles não conseguiam fazer diferença entre o santo e o profano. Olha o que a serva do Senhor diz aqui no livro Patriarcas e Profetas, a respeito desse assunto aqui. Veja bem. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus requer, que dia, queridos, que está escrito aqui? Hoje. Então é para o nosso tempo. É para o nosso tempo que Ellen White escreveu isso aqui. Deus requer hoje de seu povo uma diferença tão grande do mundo como existia de Israel antigamente. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8, lá diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda, queridos. Do mesmo jeito que Deus pediu para o seu povo fazer a diferença entre o santo e o profano, eu e você precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos de entender isso. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, o apóstolo Paulo, ele relatou também uma questão muito importante ali, que nós precisamos de entender. Aqui ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, veja a profundidade do texto.
ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Às vezes a gente lê esse texto, a gente não entende, sabe, a profundidade desse texto. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Uma questão lógica aqui racional. Se todas as coisas eu posso fazer todas as coisas, não é? E se eu faço todas as coisas, eu posso fazer qualquer coisa para a glória de Deus, isso significa que se eu deixar de fazer algo para a glória de Deus, eu estou fazendo para a glória de quem? Do diabo, porque nós estamos em um grande conflito entre o bem e o mal, é assim que a Bíblia apresenta. Se eu deixo de fazer algo para Deus, automaticamente, isso é questão de lógica, se nós cremos realmente no grande conflito, se eu deixar de fazer algo que não seja para a glória de Deus, eu estou fazendo para a glória do diabo. Isso é questão de lógica. Meus irmãos, um indivíduo, quando ele se diz cristão, ele tem que entender que é Deus que define o cardápio dele, é Deus que define a vestimenta dele, é Deus que vai definir aonde ele vai frequentar. Porque 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Nós precisamos de mudar a nossa mente, meus irmãos. Estou falando isso aqui para todo o cristianismo inteiro. Não só adventistas, mas todas as pessoas. Porque essa é a grande dificuldade das pessoas. E, inclusive, no quesito e no tema da música, nós também podemos estar adorando Satanás. Porque se eu posso fazer qualquer coisa para a glória de Deus, automaticamente eu posso estar fazendo algo para a glória do diabo. Olha o que a serva do Senhor diz aqui no livro História da Redenção, na página 18. Presta atenção no que diz o texto. Satanás tinha dirigido o coro celestial. Tinha ferido a primeira nota. Então todo o exército angelical havia se unido a ele e gloriosos acordes musicais haviam ressoado através do céu em honra a Deus e a seu amado Filho. Mas agora, em vez de suaves notas musicais, palavras de discórdia e ira caíam aos ouvidos do grande líder rebelde. Meus irmãos, presta muita atenção no texto que você acabou de ler. A serva do Senhor diz que Satanás, ele já dirigiu o coro celestial, meus irmãos. Já pararam para pensar nisso? Então, se tem algo nessa vida que o diabo é especialista em qual tema? Na música. Aqui eu estou dizendo, meus irmãos, é questão de lógica. Se tem algo que o diabo é especialista, é no quesito e no tema da música. Ele dirigiu, meus irmãos, o coro celestial. Ele que proferiu ali a primeira nota. Ele entendia de música, queridos, ele sabia que a música, ela pode mexer com o nosso psicológico, ela afeta o nosso físico também, nossa mente, as nossas emoções, ele sabe disso, meus irmãos, porque ele foi criado, ali no livro de Ezequiel, diz que ele foi criado o quê? No dia que Deus também criou a música. Só para vocês terem uma ideia da profundidade do tema. E vocês, sejam sinceros, vocês sabendo disso, que Satanás, ele é especialista na música, vocês acham que ele não iria distorcer a música para poder destruir pessoas? Tem um texto aqui na Bíblia, que está em 1 Coríntios capítulo 9, verso 20 e verso 22, eu vou ler ele aqui, e vocês vão entender por que eu estou dizendo sobre essa questão aqui da música. Presta atenção aqui. Presta muita atenção no texto. Aqui Paulo disse assim: fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos e para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. O que acontece hoje no cristianismo é assim. As pessoas pegam esse texto de Paulo fora do contexto, porque Paulo disse ali, não, eu me fiz judeu para conquistar os judeus, eu me fiz gentio para conquistar os gentios, eu me fiz de fraco para conquistar os fracos, para alcançar os fracos. Aí as pessoas pegam esse texto, tiram fora do contexto e dizem assim, não, mas eu quero evangelizar uma favela, o que eu faço? Eu pego o funk, que é uma música que as pessoas ali mais costumam se utilizar dela, é um estilo musical que as pessoas gostam, e aí eu pego uma letra santa, aparentemente santa, misturo, e aí eu levo a mensagem da cruz para as pessoas. Não é isso que as pessoas fazem, queridos? Ah não, eu quero agradar ali os roqueiros, eu quero atender os roqueiros, eu pego um estilo musical de rock, coloco uma letra, faço a mesma coisa e levo para as pessoas. É isso que as pessoas fazem, queridos.
Mas se a gente observar bem, indo nessa lógica que as pessoas aplicam para isso, se eu quero conquistar, ganhar, na verdade, ali a pessoa que gosta de funk usando um funk aparentemente gospel, como é mencionado aí. Se eu usar essa lógica, e como que eu vou fazer para poder evangelizar uma pessoa que é viciada em drogas? Eu vou começar a usar drogas também? Vou pedir perdão até a minha esposa aqui, licença a ela. Se eu quiser evangelizar uma prostituta, eu devo ir lá num prostíbulo e me prostituir com ela e depois eu prego o evangelho? É isso que eu vou fazer? Eu não devo me rebaixar, queridos, aonde as pessoas estão para alcançar elas. O Espírito Santo, ele não mudou, meus irmãos. Às vezes a gente pega a questão da música, o cristianismo em geral faz isso. Eles pegam a questão da música, eles querem agradar as pessoas lá do mundo, achando que dessa forma Deus vai alcançar as pessoas, mas Deus não age assim. O Espírito Santo é que faz o trabalho de conversão na vida da pessoa. Não é eu, não é os métodos que eu utilizo aqui, não é a minha pregação. É o Espírito Santo que converte pessoas, não é eu, não é você. Então as pessoas pensam que para alcançar as pessoas do mundo, elas precisam agir igual ao mundo. Não, vamos mudar as músicas, vamos adequar os estilos musicais do gosto dos mundanos para a gente trazer os mundanos para a igreja. Mas não é dessa forma que Deus trabalha, queridos. E nós da Igreja Adventista Sétimo Dia, como nós somos um povo diferente, nós temos uma mensagem diferente, nós temos que estudar sobre a questão da música. Aqui no manual da igreja, não sei quantos de vocês já leram essa parte, olha o que diz aqui a respeito do tema da música, meus irmãos. A música, esse aqui é o manual de 2015, tá? O último que foi feito. A música é uma das mais sublimes artes. A boa música não apenas nos proporciona prazer, mas nos eleva a mente e cultiva nossas mais refinadas qualidades. Deus, com frequência, tem usado canções espirituais para tocar o coração de pecadores e levá-los ao arrependimento. Música desvirtuada, ao contrário, quebranta a moralidade e nos afasta de nosso relacionamento com Deus. Devemos exercer grande cuidado na escolha da música no lar. Na onde, queridos? Presta atenção aqui, ó. No lar, nos encontros sociais, nas escolas e igrejas. Toda melodia que parte da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas, ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais serão evitadas. Quem está dizendo? Eu? Não, é o manual da igreja. Você sabe que o manual da igreja, ele é feito, ele é votado por uma assembleia mundial. Não é só um adventista aqui do Brasil, da Argentina. Não, são pessoas do mundo inteiro. São representantes da igreja lá da Europa, da América, da África. Eles reúnem em assembleia. A Ellen White diz que quando a assembleia está reunida, é a voz de Deus que está ali. As pessoas dizem, olha, jazz, rock ou estilos musicais híbridos semelhantes a isso aí não devem ser inseridos em nossos cultos. E pior, nem no nosso lar, porque tem pessoas que acreditam que aqui na igreja ela deve ouvir uma música sacra e santa. Mas chega em casa, ela põe ali um Gustavo Lima, uma Santana, uma outra porcaria, algum outro lixo. E acha, meus irmãos, que ela consegue desvincular a vida dela com a vida que ela tem aqui dentro da igreja. Você consegue, meus irmãos, ser um cristão lá fora, diferente do que você é aqui dentro da igreja? Tem pessoas, irmãos, no nosso meio que defendem o rock, gosta de rock, pop rock. Eu já vi de tudo, meus queridos. Eu, sinceramente, tem 6 anos que eu estou na igreja, mas eu, sinceramente, eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo nessa igreja, irmãos. Pensamento de pessoas que dizem ter a verdade, que dizem estar pregando as 3 mensagens angélicas, os 3 últimos recados de Deus. Sinceramente, eu me surpreendo com certas coisas que eu vejo.